Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou a Cris, do Canadá com Leite Quente, e hoje eu vou falar de um tema que eu acredito que seja uma das maiores preocupações de todos os pais que vêm com criança aqui para o Canadá, que é escola. Então vamos lá! Eu vou falar um pouco nesse primeiro vídeo sobre como é que funcionou para nós, né, eu e o Éder como pais, e para a Júlia como a criança que quer participar da escola. Ela veio para cá, que é a nossa filha, ela veio para cá com 7 anos e ela foi pro primeiro ano numa escola pública aqui de Saguenay. Então, assim, como é que é feito a escolha de uma escola aqui no Canadá? Pelo menos aqui em Saguenay, pela experiência que a gente teve e por outras pessoas que a gente conhece aqui, que estão no Canadá, não só aqui em Saguenay, não só na província de Quebec. Pelo que a gente percebeu, as escolas, você não escolhe uma escola, na verdade a escola te escolhe dependendo do bairro que você mora. Então, a nossa primeira preocupação era assim, boas escolas. Quando a gente ainda estava no Brasil, a gente estava pesquisando boas escolas aqui em Saguenay. Então nós tivemos uma grata surpresa que a gente ouviu falar muito bem do ensino, né, das escolas públicas. Então a gente já eliminou essa preocupação de procurar uma boa escola. A gente viu que todas as escolas tinham pontos muito fortes, né, e dependia do que você estava procurando para o teu filho. Então nós procuramos um bairro próximo da onde meu marido ia trabalhar, para ficar tudo meio próximo, apesar que aqui não tem trânsito, né? Depois a gente veio descobrir isso. Então assim, mas ficou próximo, ficou bom por causa dos horários. E uma escola muito próxima da residência que a gente ia morar, como eu não ia trabalhar nesse primeiro ano, pelo menos, para eu fazer o acompanhamento da Júlia, para que ela pudesse vir almoçar em casa, depois retornar para a escola, né? A gente pudesse fazer as coisas tudo a pé. Então a gente conseguiu uma escola que fica a 2 quadras da onde a gente mora. Então muito tranquilo, um bairro muito residencial, muito bacana. E a escola chama Saint Isidore. E é uma escola muito bacana, porque aqui as crianças entram na escola com 6 anos, que é o maternal, e depois vão para os 7 anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, sexto. E essa escola, ela tem uma divisão, inclusive física, no qual num prédio ficam as crianças do maternal primeiro e segundo, e depois num outro prédio ao lado ficam as crianças maiores. Então para nós foi muito bacana isso, porque a Júlia ficou numa escola menor, né? E daí todo mundo conhecia ela, inclusive pelo nome. Então a gente achou uma escola muito bacana. Desde a primeira vez, gente, que eu fui lá, porque era assim, das preocupações que eu tinha com o Canadá, a Júlia era a minha maior preocupação, principalmente porque ela não falava francês e ela ia ter que ser alfabetizada nesse idioma. Desde a primeira vez que eu fui lá, eu fui muito bem atendida. Então, qual foi o nosso processo? A gente chegou aqui no Canadá, nós locamos uma residência, uma casa que nós moramos, que nós estamos morando. Aí fomos numa comissão escolar e ela falou para nós qual era a escola que ia atender a gente. Daí nós fomos nessa escola, eles pediram documentações básicas da Júlia, tá? Certidão de nascimento, o permis dela de estudo aqui e o comprovante de endereço, e nós entregamos e fizemos a matrícula dela. A particularidade é que a gente veio para cá em final de agosto, início de setembro. As aulas aqui começam justamente nesse período. O ano letivo aqui é diferente do Brasil, ele começa em final de agosto e vai até final de junho, porque as férias de verão deles é junho, final de junho, julho, agosto, e daí voltam as aulas. Então assim, é diferente do Brasil. Só que nós viemos para cá porque meu marido ia começar a trabalhar em setembro, e nós voltamos para o Brasil, eu e a Júlia, porque eu queria que ela terminasse o ano letivo lá, para ela sair alfabetizada em português aí do Brasil. E depois nós retornamos, perdão, para cá
em dezembro, então as aulas já tinham começado quando ela entrou. Então uma dificuldade que nós tivemos muito grande foi encontrar material escolar, porque como é uma cidade pequena e aqui é tudo muito sazonal, né? Assim, é um período de verão, então tem os brinquedos, as coisas de verão. Agora é Halloween que vai entrar, então tudo de Halloween. E eles vão tirando as coisas que passaram daquela estação, daquele período. Então a gente teve dificuldade de encontrar material escolar, mas conseguimos cumprir e tal, e a Júlia começou as aulas. Inicialmente, eles colocaram ela na turma normal do primeiro ano, e tentaram ver se a professora conseguia dar conta dela. Só que realmente a Júlia não falava quase nada de francês. Então, assim, uma das preocupações que ela tinha era: ai meu Deus, mãe, se eu não conseguir falar nada. Então, assim, o que eu fiz? Lá no Brasil, ela teve uma professora de francês que ensinou básico para ela, básico. E essa professora foi muito legal. Ela fez uns cartões, eu dei indicação para ela, e ela fez com imagens e algumas frases básicas de francês. Eu quero falar com a minha mãe, eu quero ir ao banheiro, eu quero tomar água. Isso aqui, gente, parece uma besteira, mas ajudou muito a Júlia. Ela se sentiu muito mais confiante, porque ela tinha medo de chegar lá e não conseguir se expressar. E como a Júlia é uma criança muito falante, o não falar para ela em francês era uma coisa que afligia muito ela. Então esses cartõezinhos é uma boa indicação, foi bem legal, porque as imagens ela reconhecia e daí ela mostrava ou tentava falar, né, do jeitinho dela, e daí a pessoa conseguia se comunicar. Para vocês terem ideia, no primeiro dia, quando ela foi, eu tentei passar a maior tranquilidade possível para ela, e ela foi muito animada para a escola, assim, ela chegou, ela deu a mão para a pedagoga e entrou, sabe, assim, foi muito tranquilo. Mas eu acho que no consciente, subconsciente dela, ela sabia quão nervosa eu estava e que eu estava muito ansiosa por ela. Então ela entrou às 8 horas, era umas 9h30 mais ou menos, a escola me ligou. Eu fiquei desesperada, vocês imaginam. Mas daí puseram ela para falar e ela falou para mim: mamãe, está tudo bem, eu fui muito bem atendida, pode ficar tranquila. Isso aí foi muito legal, gente. E isso foi graças aos seus cartõezinhos, porque ela mostrou que ela queria falar com a mãe dela. Então foi muito legal. Então o processo de francização dela começou com a professora normal, depois foi com uma professora auxiliar, uma semana mais ou menos a professora auxiliar foi para dentro da sala. Mesmo assim eles viram, perdão, que a Júlia não estava dando conta. Então eles contrataram uma professora de francês para ela, que trabalhava com ela no período da manhã, alguns horários da manhã, e de tarde ela ia para a turma normal. Essa professora de francês foi muito legal, porque era uma professora muito atenciosa, muito carinhosa com ela, e ela se afeiçoou muito a essa professora. E uma coisa que assim eu queria comentar, que a Júlia, pelo menos no caso da Júlia, o que afligia ela no francês era que ela tinha medo de esquecer o português. Então, acho que na cabecinha dela funcionava assim, como se fosse uma traição ao Brasil. Se eu aprender o francês, eu vou esquecer que eu sou brasileira, vou esquecer do português, eu não vou poder voltar pro Brasil, as pessoas no Brasil não vão me entender mais. E daí a gente foi trabalhando isso com ela em casa. Eu falei dessa preocupação com a professora de francês, ela foi trabalhando com ela lá, e em menos de 6 meses a Júlia é muito fluente em francês. Ela não escreve ainda, eles optaram em alfabetizá-la primeiro no parler, no falar, e agora, no segundo ano, ela vai aprender a escrever em francês. Ela já sabe ler em francês algumas coisas, no nível de primeira série do Brasil, mas o escrever ainda não. Ela sabe algumas coisinhas, mas ela não sabe ainda escrever mesmo em português. Mas o falar, que é o se comunicar, que era o que mais afligia ela sabe, assim, relativamente bem. Para, gente, menos de 6 meses. É impressionante como ela fala, e ela fala muito melhor do que eu e meu marido, que aprendemos depois, porque ela não tem vícios do português. Então, ela fala, o francês dela é muito fluente, muito melhor do que o nosso.
Então, assim, é impressionante o trabalho que eles tiveram na escola. Então, essa professora de francês foi muito legal, porque o que aconteceu? A Júlia fez de novo o primeiro ano aqui, porque o primeiro ano aqui começou em setembro, né? Final de agosto e início de setembro. Então, assim, e a idade de corte aqui é diferente. Então, ela refez o primeiro ano como ela tinha feito no Brasil. Então, toda a parte de matemática que eles trabalham aqui, ela já tinha tido. Então, assim, eles puderam trabalhar muito melhor o francês com ela, né? Porque a parte de matemática e outras coisas que eles trabalhavam, ela já tinha tido no Brasil. Então, assim, foi muito, muito proveitoso mesmo, assim, eu fiquei impressionada, todo mundo me falava isso, e eu realmente, assim, falava, será que ela vai aprender tão fácil, assim, e realmente, gente, é impressionante, assim, ela fala muito bem o francês. Lógico, com suas limitações, né, como qualquer outra criança, mas assim, ela se comunica muito bem, ela já se vira muito bem no francês.